Mais um tema do dia na redação do 00. Hoje tenho comigo o Luís Costa Rodrigues, diretor de informação do 00, para analisar a vitória de Portugal diante da Hungria e o restante caminho que temos feito na qualificação do Mundial de 2026. Para começar, Luís, pergunto-te em relação ao rescaldo da partida de ontem, o que é que achas do triunfo na Hungria? Convenceu-te? Sim, foi um triunfo que acaba por ser natural. Eu, honestamente, estava a ver o jogo e por mais que o jogo de Portugal esteve longe de estar perfeito, as opções, já vamos também falar sobre isso, também estiveram longe de mostrar que Roberto Martínez acertou, mas globalmente Portugal ganha o jogo, primeiro conseguindo contornar uma situação adversa, ou seja, estando a perder, e depois, logo depois de sofrer o empate, também já numa fase em que tinha tudo para ficar ansioso e conseguiu imediatamente restabelecer a vantagem. Mas para mim o que salta à vista no jogo de ontem, uma vez mais, é a capacidade que Portugal tem contra equipas de segunda linha europeia, onde durante muitos anos Portugal esteve, de atemorizar essas equipas nas suas próprias casas. O Puskás Arena, um dos maiores estádios na Europa, com um ambiente muito ruidoso, que podia perfeitamente ser adverso, e Portugal, contra uma equipa que não é uma equipa de primeira linha, mas é uma equipa desde logo tem dois titulares do Liverpool, não é? O campeão inglês, o Szoboszlai, o Kerkez, tem vários jogadores já muito habituados, o Orban, o capitão, o jogador que joga atrás, também muito calejado no Leipzig. Portanto, não é uma equipa qualquer, e a forma como Portugal esteve constantemente a atemorizar esta equipa, que se encolheu constantemente e que, às vezes de forma propositada, outras vezes porque de facto não conseguia ter bola. A capacidade de Portugal de reagir na perda em zonas adiantadas foi muito boa, o problema foi só quando não conseguiu, mas as sensações que voltam a passar neste jogo parecem-me que são globalmente positivas. Portugal de facto consegue tomar conta de jogos contra equipas que podiam, estando um nívelzinho abaixo, mas com o fator casa, podiam estar ali a jogar taco-a-taco no jogo, e não estão. Claro que no resultado houve esse taco-a-taco, mas o que se viu em campo foi uma superioridade completa de Portugal no ter bola, no criar oportunidades, e também uma submissão total por parte da Hungria, que na verdade foi praticamente duas vezes à baliza de Portugal. Não foi bem assim, mas tem mais um lance na primeira parte, quando ainda está 1-0, um remate muito torto, mas pouco mais fez. E de resto, Portugal dominou o jogo. Portanto, globalmente, a vitória parece-me que fica bem a Portugal. Ficaram evidentes alguns problemas que Portugal continua a ter, mas as sensações de superioridade, de supremacia, são bastante evidentes, uma vez mais, e contra a equipa no jogo, teoricamente, mais difícil que Portugal tinha nestes 6 jogos da fase de grupos. Olhando a uma das grandes surpresas de ontem, Rubén Neves a central, o que é que achaste desta opção? Como é que correu o jogo ao médio do Abel? Não correu propriamente bem. Percebe-se que Roberto Martínez tem muita matéria-prima boa para jogar no meio-campo, com muitos jogadores com muita capacidade de posse, e normalmente parece-me que Roberto Martínez aqui vai sendo um bocadinho mais... Enfim, não é forte com os fracos e fraco com os fortes, mas normalmente os jogadores que acabam por se deslocar das suas posições são os jogadores que têm menos peso, menos tarimba. Aconteceu com o João Neves na Liga das Nações, aconteceu agora também com o Rubén Neves a deslocar-se para a central. Ele, no fim, ele vai à flash e nota-se claramente que ele fez o que lhe pediram e entregou-se o melhor que pôde, mas notou-se mesmo nele que estava um bocadinho mais desconfortável do que é normal a falar, porque de facto não esteve com esse conforto em campo. Ele está ligado nos 2 golos. No primeiro porque não ataca o jogador que cruza, no segundo porque se deixa antecipar no cabeceamento, embora num caso e no outro não é o culpado único. Portanto, o primeiro, o central também
tem que conseguir anular o avançado, não o faz, e no segundo também João Félix não fechou convenientemente o cruzamento vindo da direita. Portanto, Ruben Neves acaba por ficar ligado a isto. Do ponto de vista de construção, foi um dos jogadores que ajudou a que Portugal tivesse toda a segurança com bola, mas não parece que tenha sido uma opção que tenha corrido bem por parte de Roberto Martínez. Também anda a experimentar a sua dinâmica perfeita, mas com outros 3 centrais de fora, com Gonçalo Inácio, que tem estado bem, com António Silva, que na seleção não tem jogado tanto, mas que está numa boa fase no Benfica. Agora que puxamos a fita atrás, parece-me que fazia mais sentido, de facto, ter jogado um dos centrais que estava no banco, para que, do ponto de vista defensivo, quando a bola não era recuperada logo à frente, e volto a dizer, acho que isto foi uma das coisas que mais ficou evidenciado, e muitas das vezes, quando se olha para o meio-campo, pensa-se num jogador mais musculado, pensa-se num Palhinha, que é um ladrão de bolas, mas o facto de Portugal ter tantos jogadores inteligentes a jogar no corredor central, inteligentes não apenas com bola, mas a ocupar o espaço quando Portugal a perde, fazia com que Portugal ganhasse a bola muito rapidamente, com Vitinha, com João Neves, com Bernardo Silva, e por isso essa possível necessidade de um jogador mais agressivo não parece que exista muito, porque Portugal de facto consegue, nesse capítulo, muitas vezes ser eficaz. O problema é quando não é, permite transições, e aí é que está algo que Portugal tem mesmo que trabalhar, porque expôs-se muito perante uma equipa que fez muito pouco neste capítulo, e portanto diria que aí é a grande limitação, e acho que Roberto Martínez, nas vezes futuras, passará outra vez a jogar com 2 centrais de raiz. E na tua opinião, quem foram os jogadores que se sobressaíram e ganharam pontos nesta dupla jornada? Juntando também o jogo da Arménia, mas nem era preciso, acho que é destaque nos 2 jogos, João Cancelo. Acho que foi o jogador que mais ganhou nesta dupla jornada, alguém que não vinha à seleção, tinha tido problemas físicos, até havia uns zunzuns que podia, não estou a dizer que não, mas também não estou a dizer que sim, estou-me a lembrar que foi alguém que ficou com alguma azia quando foi o Mundial 2022 e ele perdeu o lugar, que era um jogador que podia ser mais, enfim, ferver um bocadinho mais, não é? Mas em termos de grupo não parece que Roberto Martínez fosse chamar alguém que não fosse benéfico para o grupo, como é lógico, e por isso não estou a ver que João Cancelo tenha esse lado negativo, e acho que João Cancelo ganha totalmente pontos, e eu diria que ganha pontos para mostrar que é de facto a opção número 1 para ali, uma opção mais válida do que Diogo Dalot, embora, claro, João Cancelo sobe com à vontade, que Diogo Dalot também poderia subir, mas que é um jogador que normalmente tem uma tendência muito maior para equilibrar e para se jogar a 3 e com Nuno Mendes a ter mais preponderância do outro lado. Mas João Cancelo acho que ganha totalmente, e depois há um jogador que aqui apenas acrescenta ao que tem sido um 2025 muito bom, que é o Pedro Neto, que é alguém que me parece que passa um bocadinho pelos pingos da chuva, mas que já quase consigo colocar aqui no lote dos imprescindíveis da seleção nesta altura. Tem estado bem no Chelsea, e na seleção é um jogador com uma capacidade de aceleração e também numa definição, também com uma agressividade defensiva muito interessantes, e acho que Roberto Martínez é claramente fã de Pedro Neto, e acho que todos nós devemos começar a olhar com o Pedro Neto com mais seriedade do que se olha. Não estou a condenar, é normal, é um jogador que pode não ser tão vistoso, mas está num clube de nível top, e na seleção é alguém de facto cada vez mais útil, seja à direita, seja à esquerda. Desta vez jogou à esquerda, antes tinha jogado à direita, e sempre muito útil nos dois. Portanto, estes 2 nomes são os nomes que eu consigo colocar acima de todos os outros. Claro que Ronaldo volta a marcar 2 vezes, e isso é sempre importante para o capitão da seleção. João Neves volta a apresentar-se num bom nível, à semelhança do que já tem feito no início desta temporada. Outros jogadores que vão mantendo o nível, mas o Pedro Neto e sobretudo o João Cancelo acho que são 2 jogadores que ganham pontos nesta paragem. E ao contrário destes 2 destaques que deste, quero-te perguntar quais são os jogadores que saíram um bocadinho por baixo, a perder neste caso. Enfim, são 2 vitórias e por isso não é fácil apontar defeitos. Eu acho que Ruben Neves
é muito mais vítima da opção do que propriamente vilão, e portanto não coloco. E atenção, aqui nós temos que fazer uma visão distanciada, temos que analisar com capacidade crítica, mas há uma nota muito importante. O Ruben Neves passa, como toda a equipa, obviamente, mas Ruben Neves ainda mais, se calhar, por um momento muito delicado, é o primeiro regresso pós-falecimento do Diogo Jota, coberto de simbolismo, carrega a 21 nas costas. Nós não nos podemos esquecer deste lado humano que influencia, não sei se eventualmente terá influência na forma de jogar, no rendimento, às vezes melhor, outras vezes pior, mas eu sinceramente excluía daqui o Ruben Neves nesta questão de ter perdido pontos, não me parece, sinceramente, porque ele não jogou na sua posição natural e aí acho que é de facto um jogador que acrescenta e que rende. Quem eu acho que não esteve ao nível são dois jogadores que diria que não precisam de se preocupar muito com isso. Bernardo Silva, apesar de até ter marcado neste segundo jogo, acabou com a braçadeira de capitão, jogou muitas das vezes ele era quase o 6 da equipa, não deixou de ser interessante, mas nota-se que ele não está na sua melhor fase. E depois acho que Bruno Fernandes de facto não conseguiu acrescentar, ele andou muito à procura do seu golo também, não conseguiu. E ontem, frente à Hungria, senti particularmente um Bruno Fernandes a quebrar muito a dinâmica de posse de Portugal. Falhou muitos passos, falhou algumas recepções até, situações em que Bruno Fernandes normalmente até é um jogador capaz, claro que ele é alguém que arrisca mais no passe e portanto está mais suscetível de o falhar, mas em pormenores menos comuns Bruno Fernandes também não esteve ao nível. Enfim, nessa dinâmica ofensiva, um bocadinho ao nível de Ronaldo, mas Ronaldo já sabemos, não é propriamente um jogador muito participativo ou com grande capacidade de acrescentar no processo comunitário de criação de jogo. O Bruno Fernandes é mais esse jogador e não parece que tenha estado bem. Portanto, aponto estes dois jogadores, mas insisto, não me parece que seja propriamente um sinal preocupante ou de alarme. São dois jogadores com muita experiência, com muita capacidade, com muita liderança também. E, portanto, foram apenas dias maus e acredito que em outubro e novembro já estarão outra vez no seu nível. E o discurso que tem existido sobre ganhar o Mundial, parece que ambas as partes estão coordenadas nesse sentido? Eu nestes últimos dias, salvo erro, 2 intervenções de Pedro Proença em que assume essa ambição de ganhar o Mundial. Foi uma ambição já mostrada anteriormente por Roberto Martínez, embora neste caso Roberto Martínez está a apontar jogo a jogo, não é? Está a apontar primeiro o apuramento e depois falamos sobre isso. Pedro Proença mais ambicioso. Eu acho que Portugal não tem que ter medo de mostrar essa ambição. Não precisa de o reiterar muitas vezes, portanto, ok, está dito, e eu diria que é bom agora ir para os gabinetes, ou para os campos, ou para as salas de reuniões também, preparar cada vez mais, cada vez melhor, escolher bem o sítio onde Portugal vai ficar, fazer com que tudo corra da melhor maneira, mas de facto esta ambição não me parece que seja descabida. E volta à tua pergunta inicial para dizer, parece-me que todas as seleções já consigo, ainda por cima depois da Liga das Nações, da forma como foi ganha, todas as outras seleções, uma seleção como a Hungria, olham para Portugal como uma equipa de topo, uma seleção de topo. Nesta altura, eu acho que de uma forma realista, por mais que nós sejamos com mais olhos na nossa seleção, mas olhando para os jogadores, para o contexto onde eles jogam, o nível que eles apresentam, Portugal não acho que fica atrás de Espanha, França, Inglaterra, que diria que são as grandes potências nesta altura, nunca esquecendo que a Argentina é campeã mundial e que tem uma equipa muito consolidada também, que o Brasil, a Itália, a Alemanha são sempre muito candidatos, até porque são os que mais ganharam mundiais, mas acho que Portugal tem que ter essa ambição, tem capacidade para a ter, tem uma equipa cada vez mais cimentada, por mais que haja aqui pormenores a corrigir, e por isso
esse discurso é bom que não seja demasiadas vezes reiterado, mas que seja um discurso firme, e eu não tenho dúvidas que dentro do balneário está esse objetivo, como o objetivo número 1, ganhar o Mundial 2026. Obrigado, Luís, e obrigado por terem assistido. Já sabem que o tema do dia está disponível no nosso site, YouTube e restantes plataformas de streaming. Relembrar também que hoje, quarta-feira, vai sair mais um episódio do Negócio Mistério, que aborda o negócio de Filipe Coutinho para o Barcelona.